O ainda deputado Eduardo Bolsonaro admitiu em uma publicação nas redes sociais que o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 teve caráter golpista. Ele compartilhou um texto afirmando que a ex-presidente só caiu porque Temer e o Centrão quiseram. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, já vou avisando você antecipadamente. Eu não te perdoarei por me fazer concordar com Bananinha. Desculpa, Sofia, mas infelizmente, até o Bananinha, eu já falei isso, eu já falei isso brincando, mas é importante que a gente entenda que o Eduardo Bolsonaro, ele está no nível de desespero tão grande que ele está sendo um desserviço para a extrema-direita, para a direita ultraconservadora, para a ultradireita. E ele está vendo isso, e está fazendo realmente isso. Ele retuitou ali uma publicação de alguém que é ligada à ultradireita, justamente que falava sobre o impeachment da Dilma. E aí a publicação dizia que a Dilma não caiu porque as pessoas foram para as ruas, mas sim por causa do Cunha e do Centrão, perdão, por causa do Temer e do Centrão. E aí ele faz essa relação, ele É, faz por causa do essa, né? Cunha também, né? Vamos e convenhamos. Exatamente, né? Tem toda uma relação ali com Cunha. Mas ele, na publicação, fala de Temer e do Centrão. E, gente, é isso. Ou seja, ele admite que, de fato, a Dilma sofreu um golpe, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Vou te pedir, Sophie, para trazer a matéria, por gentileza. Vamos dar uma olhada no que a revista Fórum traz. E aí tem um tweet do Eduardo, sim, na publicação da revista Fórum. E eu hoje poupei vocês de assistirem vídeos do Eduardo, ouvir a voz do Eduardo, a gente vai ler a matéria, vai entender o que está acontecendo, mas não vai precisar ouvir a voz do Eduardo nem chafundar lá na publicação dele. Então é isso, ele fez essa publicação, retweet do Mafinha Barba, vou repetir, mais uma pessoa ali que publica muito conteúdo da extrema-direita, e a publicação diz: a direita não tinha uma vitória tão absurda quanto essa desde a eleição de Bolsonaro. Afinal, todo mundo sabe que o impeachment da Dilma o impeachment da Dilma só saiu porque o Temer e o Centrão quiseram. Não foi por causa dos protestos, muito menos do Kim Kataguiri. Só trouxa acredita nisso. Ainda bem que eles estão confirmando que não foi por causa disso. E aí ele continua dizendo: agora a desistência precoce do Barroso é 100% responsabilidade do Eduardo Bolsonaro e querendo ou não, é uma vitória assombrosa que, se analisada sem fleuma e sem ânsia de descobrir quem será o novo nome, já mostra que o futuro é muito sombrio para quem ajudou a máquina de perseguição da direita. Gente, tem muitas coisas a falar sobre isso. Eles estão considerando, depois da vitória de Bolsonaro, a saída do Barroso como um grande golpe da direita brasileira. É só lembrar de uma coisa, tá, gente? O Barroso ele ia se aposentar daqui a 4 meses. Ele só quis antecipar as férias. Gente, ele já ia se aposentar em 4 meses. Ele ia se aposentar em fevereiro de 2026. Ele só antecipou as férias dele. Ele quis, de fato, antecipar as férias. A gente vai ter um corte só falando do Barroso, a voz embargada, quase um choro ali. A gente não sabe se alguém da família do Barroso está passando por um problema de saúde, o que também é muito comum que venha a acontecer, ou o próprio Barroso tem alguma questão de saúde. Isso pode antecipar essa saída de cena, né? Ter uma vida um pouco mais tranquila. Ele ainda deixa incertos planos para o futuro, mas em nada tem relação com a viagem para a Disney, até porque as sanções ligadas aos ministros do STF são muito pífias, são muito pequenas em comparação à magnitude do que é o cargo, né, Sofia? É só uma viagem para a Disney? Não tem um cartão de crédito? Daí, gente, vocês não têm noção das contas dos ministros, porque vamos entender que o teto do judiciário ele é baseado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles são os que mais recebem dentro do judiciário. Não faz nenhum sentido essa justificativa de o Barroso está sem cartão de crédito. Gente, eles sim podem comprar imóveis a dinheiro, sabe, à vista. Eles sim, diferente da família do Eduardo. Então, não é sobre cartão de crédito, muito menos a viagem para a Disney.
Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer uma matéria que também mostra qual o olhar que está tendo o Eduardo Bolsonaro dentro do próprio PL, que eu acho que é importante que a gente fale sobre isso. Por favor. Que Lula tem monopolizado todas as atenções nos últimos dias com agendas positivas. Isso tem feito com que a recuperação da popularidade aconteça. Qual é o principal responsável por esse processo na visão da direita? Nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro, simples assim. Conversei hoje longamente com uma fonte importante do PL e eu senti um clima de desalento. Primeiro, porque essa fonte admitiu que o presidente Lula foi muito bem na ONU. Eles usam essa expressão, que o presidente Lula foi bem, conseguiu se colocar. Havia uma expectativa em toda a extrema-direita, na ultradireita, que o presidente Lula fosse derrapar, fosse ser humilhado pelo Trump. Nada disso aconteceu. Então a leitura dessa fonte é: o Lula foi bem, o Trump foi mal. E o responsável por esse bom momento? Essa fonte, inclusive, citou a pesquisa IPESP, outras pesquisas também, e admitiu que o presidente Lula conseguiu encampar o discurso da soberania, vem numa crescente desde julho, desde as tarifas, e a cada movimento de Eduardo Bolsonaro, o presidente Lula cresce um pouco mais. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, nas palavras dessa fonte, abriu uma avenida e virou o maior ativo eleitoral do presidente Lula. O clima de irritação com o deputado licenciado é generalizado no centrão e na direita. É cada vez menor o círculo de apoiadores do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Esse círculo hoje se resume a uma bolha que está diminuindo cada vez mais. Eu já escutei alguns deputados bolsonaristas da ala raiz reclamarem que Eduardo Bolsonaro só pensa em si próprio, age em desconexão com o partido, não tem disciplina partidária e é completamente imprevisível. E mais do que isso, está vivendo numa realidade paralela. A sensação que prevalece hoje no campo da direita bolsonarista é que Eduardo Bolsonaro está apenas jogando água no moinho do presidente Lula. E dentro do PL há uma leitura de que a população está fazendo uma interpretação de que o deputado licenciado só age para beneficiar o próprio pai e nem que para isso seja necessário prejudicar o povo. Aqui, ó, Célio cantou a pedra, nossa, descobriram a roda. Exatamente isso, Sofia. Então, enquanto o Eduardo está ali, inclusive com essa postagem, dando a entender de que, de fato, a 2016 foi golpe, se ele assume isso, né, se ele assume que houve uma manobra interna e não é uma vontade popular, o próprio Temer já falou que a Dilma é honestíssima, já deixou subentendido ali que houve uma manobra, de fato, para tirar a Dilma do poder, e nós sabemos isso, mas é legal que o Eduardo continua jogando contra a própria direita e admitindo esse tipo de comportamento aí, né, fazendo essas republicações que só colaboram com a gente. Ele está desesperado e cada ação dele é mais um tiro no pé, e eu não estou reclamando não, viu, Sofia? E você? Ah, Dai. É aquela história, se você vê seu adversário errando, não impeça. É isso, continua, Eduardo. Não, o que eles falaram ali é bastante óbvio, né? Sim, ele está completamente desconectado da realidade, ele realmente parecia achar que conseguiria usar os Estados Unidos como uma arma, né? E vamos e convenhamos. Aí também eu tenho que fazer uma crítica ao partido dele. Ai, porque ele não tem fidelidade partidária. Queridos, vocês são uma legenda de aluguel. O PL, assim como boa parte dos partidos do Centrão, são legendas de aluguel. Basicamente, elas existem como partidos para quê? Para você poder pegar e entregar ela na mão de alguém que possa usá-la para conseguir o seu projeto político, seguir o seu projeto político, seja ele qual for. O PL é o mesmo partido que hoje é o partido do Bolsonaro, era o partido do vice-presidente do Lula, umas décadas atrás, sabe? É um partido de aluguel. Quem que espera a fidelidade partidária em um partido de aluguel?
Sabe, se você vai querer falar de fidelidade partidária quando você tá no PCBR, na UP, que são no PCdoB, que são partidos com centralismo democrático, ok. Até em partidos de tendência, como o PT, pessoal, isso já começa a ficar meio estranho, mas ok, ainda vai. Agora, se querer uma legenda de aluguel, exigir fidelidade partidária... Ai, meu Deus. Mas enfim, Dai. É isso, o Eduardo falando o óbvio, né? Que foi um golpe. E nesse ponto, agora, ele viajou um pouquinho ali com essa história do Barroso, né? O Barroso saiu por causa do Eduardo. Não, Eduardo, você tá se superestimando aí seu poder. Enfim... É isso, Dai. É isso, Sophie. Infelizmente temos que concordar em meias verdades aí que foram largadas pelo Eduardo. Tem que meio que concordar com o Eduardo. Bom, pelo menos não tem que concordar completamente. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já está voltando com mais notícias.